Depois eu coloco, irmão. Lado esquerdo. Eu vou me deter aqui. Vocês aqui presentes, quase todo mundo me conhece pessoalmente, mas como está sendo filmado e depois permitindo Deus ir já pelo mundo, em forma de DVD e coisa e tal, eu vou me deter um instante para me apresentar, porque muitos brasileiros não conseguem ouvir alguém sem ter uma pequena ideia de quem é esse alguém. É uma questão da maneira de ser do brasileiro, pelo menos uma certa porcentagem deles. Então, apesar do meu rosto, eu nasci em São Paulo, cidade capital, há quase 80 anos. Meus pais norte-americanos missionários em direção à Bolívia, mas você sabe que a Bolívia não tem saída para o mar, então você querendo alcançar a Bolívia no ano de 34, como não tinha ainda a aviação comercial, era por terra. Como eles iam exatamente perto de Corumbá, do outro lado, Puerto Soares, aí, então a questão era passar pelo Brasil. Então, saíram de Nova York de navio, encostaram em Santos. Minha mãe estava grávida comigo. Naquele tempo, não havia hospital fora da capital. E o hospital que tinha era evangélico, o Hospital do Bom Pastor, creio que ainda está lá, no bairro de Santa Luzia. Então resolveram os pais aguardar a minha chegada, onde ainda tinha algum recurso. Então nasci em São Paulo. Mal nasci, com 5 meses, então seguiram viagem até a Bolívia para dar continuidade a seu próprio trabalho missionário. Assim sendo, meramente eu chorava português, eu não cheguei a falar. Me criei na Bolívia falando espanhol. Então, menino, eu era tranquilamente bilíngue, em casa, inglês com os pais, e o inglês é a minha língua materna. Como era o único gringuito por lá, todos os colegas eram os bolivianos, então, na rua, com os coleguinhas, era castelhano, claro. Então, com 11 anos de idade, no entanto, os pais me levaram aos Estados Unidos e por um motivo e outro e tal, lá fiquei até voltar ao Brasil, já formado com meus 27 anos. O que eu quero falar um pouquinho agora é que fiquei lá queimando as etapas do segundo grau, terceiro grau. Eu, no terceiro ano da faculdade, eu passei a ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Sendo que, voltando antes, para quando eu tinha 17 anos, já era terminando o segundo grau, que no caso meu era uma academia, um internato evangélico na Flórida. Eu passei a ter realmente um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Até aí a religião era a religião dos pais, quer dizer, como eu era mais ou menos vivo, eu conhecia a Bíblia. Aliás, meus pais me obrigaram, a partir dos 11 anos de idade, eu era obrigado, a pulso, a ler um capítulo da Bíblia por dia. E isso era cobrado, hein? E eu ficava... Mas... Você pode até questionar, mas que valor teria você obrigar um menino a ler a Bíblia sem querer? Quer dizer, obrigado, apóstolo. Sabe que a Bíblia é a espada do Espírito Santo? E mesmo você não gostando, ou mesmo nem acreditando, não deixa de ser a espada do Espírito Santo. Aproveito o ensejo para dizer, se você está querendo assim conversar com alguém que se declara ateu, que se declara material, que se declara de que não crê nada na Bíblia, não tem problema, moço, não tem problema. Uma espada não deixa de ser espada só porque alguém nunca viu a espada. Fale a palavra, pai, fale. Vai fazer efeito, que é a espada do Espírito Santo, ele é que vai mexer com isso.
Os pais me fizeram um grande favor, que eu estava com a palavra, mesmo sem querer, eu estava com a palavra dentro. Isso me valeu muito. Deus usou aquilo para me preservar. Então, contudo, e mesmo e etc e tal, eu não era, eu digo, nem convertido. Você me perguntava, em qualquer momento, você crê em Jesus? Claro que eu creio. Ora, eu nasci crente. Ninguém nasce crente, né? Deus não tem neto, só tem filho. Mas, quer dizer, fui criado no Evangelho. Então, quando tinha, como é que chama aquele, a palavra me foge, qualquer, assim, coisas de conhecimento bíblico das crianças e tal, eu sempre tirava primeiro lugar, que eu conhecia de cor e salteado. Mas só quando eu tinha 17 anos que passei realmente a ter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Mas ainda eu não era discípulo, quer dizer, ainda não havia reconhecido o direito dele mandar na minha vida. Isso aconteceu quando eu tinha meus 22 anos. E pouco depois, entendi que Deus estava me chamando para ser um tradutor de Bíblia para língua ágrafa, quer dizer, algum povo não alcançado, ou vários deles. Pessoalmente, eu não quis assumir a responsabilidade espiritual de traduzir a palavra de Deus e entregar para algum povo, olha, isso aqui é a palavra de Deus, sem eu poder recorrer ao texto original, no caso, no Testamento. Então eu procurei o seminário teológico no país, que naquele tempo tinha a reputação de ter o melhor curso de grego no país. Era o Dallas Theological Seminary. E lá fui, a fim de estudar grego. Tanto foi assim que eu fui pagando todas as matérias assim, de exegese de livro em grego. Um dia o reitor me chama. Moço, você está exagerando. Você está tomando só matéria de grego. Você tem que pegar as matérias. Nós não vamos dar mais nenhum crédito a você, qualquer matéria de grego. Chega, acabou. Peraí, por favor, doutor. Aí eu expliquei, Deus me chamou, eu estou querendo tal e tal. Ah, é? Bom, seguinte. Você pode pagar matéria agora como ouvinte, mas nós não vamos dar mais nenhum crédito, não. Vai pagar, você tem que pagar. Tudo bem, doutor, tudo bem. Eu quero conhecer o texto. Eu fiz exegese praticamente de todos os livros no Testamento em sala de aula com o doutor de grego aí para ajudar, enfim. Só que, logo no primeiro ano, que o curso de mestrado lá é 4 anos, além do bacharel, não tem curso igual no Brasil, dei de pronto com o problema do texto. Porque, apesar da escola ser muito assim conservadora, quer dizer, defendia unhas e dentes a inspiração inerrante da Bíblia, assim, verbal, tal. Quanto à inspiração da Bíblia, eles eram muito fortes, bom, roxo. Mas no momento que você tocou na preservação desse texto, aí era aquele jogo de Siri. Cada um para o seu lado.